Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, hoje dia 14 de abril de 2021. Chega junto, gente, participe com a gente do A Notícia de Frente. Bom dia ao Lúcio Sorge, Lúcio, bom dia. Muito bem. Lúcio Sorge, para te acordar. Eu achei que você que não estava ainda, como que é? Desperta, né? É a voz. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professora Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quarta-feira a todos. Gente, lembrando que hoje temos entrevista via internet com o governador Mauro Mendes. No segundo bloco, a gente vai conversar com o gestor do nosso estado. Vamos abordar diversos assuntos com ele, inclusive sobre vacina. Mas antes, deixa eu começar aqui a notícia de frente, Lúcio e Haroldo, com a capa do jornal A Gazeta de hoje. Não é só a vacina que falta, né? Não é só vacina. Olha só, Covid-19 mata pacientes por falta de remédios, de insumos e remédios. A Covid-19, então, começa a preocupar os pacientes internados em unidades públicas de saúde específicas para tratamento da Covid. Estão morrendo por falta de medicamentos e insumos. São aproximadamente 250 itens listados pela gerência dos órgãos em documentos, os quais a reportagem teve acesso. E aí a reportagem trata de profissionais que atuam lá no hospital de referência da Covid aqui em Cuiabá, que é o antigo pronto-socorro, que denunciam que falta desde remédios necessários a doentes entubados, até materiais básicos como algodão, gases e luva. Olha a situação, Lúcio e Haroldo. Porque determinados medicamentos que são utilizados, inclusive, exclusivamente em UTIs, né? Por exemplo, o caso do kit intubação, aumentou muito a demanda. Sem dúvida alguma, no Brasil todo aumentou muito a demanda. E existe um outro problema, que é a questão da falta de matéria-prima, né? No mundo inteiro, essa escassez de matéria-prima no mundo inteiro, segundo os laboratórios e farmacêuticos, na fabricação, não só de vacina, mas também de medicamentos. E aí, realmente, o problema acaba ficando cada vez pior. Se tem problema em países de primeiro mundo, imagina aqui. E tem dois aspectos nessa reportagem de capa aí do Jornal Gazeta, que é da Elaine Mendes, da competentíssima Elaine Mendes, diz o seguinte: olha só aqui, olha só o absurdo. A sonda, dentro daquilo que está faltando, né? A sonda nasoenteral é utilizada para nutrir os pacientes em estado grave, impossibilitados de se alimentar por via oral. Trata-se de um dispositivo indispensável para o manejo nutricional do paciente entubado. Ou seja, o paciente foi para a UTI, teve que ser entubado em função do estado grave dele por causa da infecção. E aí é o seguinte, aí ele morre, né? Ele morre pela falta do insumo, né? Do insumo e do medicamento, né? E aí tem um outro destaque aqui na reportagem, é que muitos desses insumos, eles são considerados imprescindíveis para a manutenção da vida dos pacientes e segurança dos servidores. E aí, sendo que a falta dos mesmos pode ocasionar em óbito, pode não, né? Está ocasionando, né? Com certeza. Tem gente morrendo por causa disso. Principalmente na rede pública de saúde, exatamente. Que é o que o jornal destaca. E se vai a óbito, corre o risco de não ter caixão também, porque existe falta, a fábrica de caixões no Brasil também está passando por uma demanda muito grande. Mas se tiver a urna mortuária, né? Se tiver o caixão, a pessoa pode não ter o dinheiro, né? Porque o preço aumentou muito. O preço aumentou e aumentou muito, né? E aí é o seguinte, não é só isso que está faltando, né? A gente já tinha comentado ontem aqui no Notícia de Frente que muitos estados já estavam registrando essa reclamação lá no Ministério da Saúde, que estava faltando doses no frasco da vacina, no caso aí da Coronavac, né? No caso da Coronavac. E essa situação, por exemplo, lá em Curitiba, só em Curitiba, num envio lá para a capital do Paraná, faltaram 7 mil doses, num total de
menos de 30 mil, né? O total era 30 mil doses do que foi enviado e nos frascos faltaram 7 mil doses. O Instituto Butantan se defende, o laboratório diz que não tem culpa, eles mandam trocar as seringas, mas isso está ocorrendo no país inteiro e isso também ocorre aqui em Mato Grosso. Está aqui também no jornal A Gazeta de hoje, que essa situação aí mostrada, né, e que está sendo reclamada por outros estados, também está ocorrendo aqui no estado, né? Frascos da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, com menos doses que o previsto, descrito nas bulas do imunizante, tornaram-se uma constante, e aí a reclamação das secretarias de saúde em todo o país. Né? Pois é. Esse frasco ele continha primeiro 6,2 ml, não é isso? Porque é 0,5, me parece, para cada dose, para cada aplicação. Aí o seguinte, aí diminuíram lá de 6,2 para 5,7, ainda segundo o Instituto Butantan, teria ali uma margem de segurança de 0,7, só que não é o que está ocorrendo na prática em muitos estados do país, não com todos os frascos, né, mas com uma parte considerável deles. Só um ponto que você falou Isso da vacina. coloca em risco, isso coloca em risco os profissionais que estão lá na frente, né? Que estão no enfrentamento da pandemia, porque de repente é o seguinte, alguém falou, olha, nós entregamos aí 200 doses, cadê as outras? De repente vão faltar aí 20, 30 doses. Existe um outro ponto grave também. E aí podem querer jogar a culpa em cima desse profissional. Sem dúvida. Existe um outro ponto grave também, que é a questão do armazenamento das vacinas. Tanto é que o Tribunal de Contas já entrou no circuito, né? Está cobrando o prefeito de Cuiabá. Exatamente, por conta do armazenamento. Isso é muito preocupante, né? Porque se você não armazenar certa vacina, você pode perder doses, como já aconteceu aqui no estado do Mato Grosso, em determinado município, que acabou perdendo algumas doses. Perder assim, vai vacinar e a vacina não vai valer de nada. Não vai valer nada. Não é isso? Perde Pode efeito. até não fazer mal, né? Pode até, não sei se faz mal ou não, mas não é o ideal. O risco de não fazer efeito é enorme. É enorme. Né? Bom, falando em vacina, vamos agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. O Oliveira vai trazer informações para a gente sobre a abertura hoje de mais um novo polo de vacinação, dessa vez na região do São João del Rei, não é isso, Oliveira, aqui em Cuiabá? Bom dia. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente. Na verdade é que mais é a região do Osmar Cabral, né? O Del Rey é mais para cima. Nós estamos aqui no balneário Dr. Meirelles do Sesc, onde a partir das 9 horas os idosos com idade entre 65 e 69 anos serão imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Atenção para o horário, repetindo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Idosos de 65 a 69 anos serão imunizados aqui no Sesc Dr. Meirelles, que fica aqui na região do Tijucal, e Osmar Cabral. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta terça-feira, Mato Grosso notificou 92 novas mortes, das quais uma foi de uma jovem de 18 anos de Ponte Lacerda. E mais 2.500 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E atenção que nós vamos colocar no ar agora o quadro de divulgação de atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde. 334.091 casos confirmados, 311.244 pacientes recuperados. Neste momento, há 2.049 pacientes internados, 1.115 em enfermaria, 478 em leito público, 828 em UTIs, 520 em leitos públicos. Em isolamento domiciliar, sendo tratados em casa, há 12.041 pacientes. 8.771 óbitos registrados até agora no estado de Mato Grosso. 351 leitos clínicos disponíveis no SUS, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 60%. 13 leitos de UTI disponíveis no SUS, com uma taxa de ocupação de 97,56%. Vocês repararam que nas últimas semanas houve uma oscilação
Nós chegamos a ter, num determinado momento, 125 óbitos no único dia, 98% da ocupação dos leitos. Então, esses números estão oscilando. Não baixaram como deveriam ter baixado, muito pelo contrário. Sobe, desce, há uma oscilação. Por isso, a preocupação das autoridades em todo o país com relação ao aumento do número de casos da Covid, principalmente com essas novas variantes que vêm ceifando vidas mais rapidamente. A gravidade com que ela afeta os pacientes é mais rápida e isso tem preocupado as autoridades. Voltamos com vocês. Bom dia. Obrigada, Via Oliveira, pelas suas informações. Bom dia. Olha, vacinação a partir das 9 horas. O que aconteceu ontem? Quando abriu o novo polo, na verdade, na segunda, quando abriu o novo polo, o pessoal foi correndo. E a vacinação só começou às 9. Eu acho que o pessoal estava lá desde as 7, não é, Verônica? E aí formou uma fila enorme. Então, a vacinação só a partir das 9 horas, tá, gente? E tem que deixar claro também... Se cobra sempre aí, né? Um pouco mais de planejamento, um pouco mais de organização, né? E avisar, né, as pessoas, né? Se comunicar melhor, que é o que falta também para... Eu acho que esse ponto é o ponto especialmente mais... aqui, como a gente noticia com mais intensidade aqui em Cuiabá, não é isso? Então, esse recado aí é para a Prefeitura de Cuiabá. Se organizar, se planejar um pouquinho melhor, para não dificultar a vida do cidadão, principalmente do idoso, dos mais idosos, né, que têm sofrido muito. Porque quando você vê o idoso, por exemplo, indo lá na UFMT para tomar vacina, sabendo que a UFMT é só a segunda dose para profissionais de saúde, você vê que tem um problema de comunicação. E aí ele vai lá no drive-thru, mas sem carro. Mas sem carro. Não é isso? Quer dizer, é um problema claro de comunicação, né? Mas eu não tiro aí o esforço por parte da Prefeitura, eu acho que agora ela está começando a engrenar, Lúcio, está começando a realmente fazer o que deveria ter sido feito, né? Que é a questão da dessanitização da vacina. E eu acho que nos próximos dias as coisas começam a melhorar. O só que está lembrando dando problema é o agendamento. Aí não é drive-thru, tá, gente? É só para lembrar que nesse novo ponto não é drive-thru, é primeira dose idosos. O que precisa mexer é essa coisa da fila digital, tá entendendo? Essa fila digital que conseguiram ajustar, que estava uma bagunça. Essa questão do agendamento, as pessoas reclamam muito com relação ao agendamento. E eu acho que isso precisa dar uma ajustada, dar uma calibrada para poder fazer funcionar melhor. E essa descentralização aí, ela vem sendo cobrada há muito tempo. Esse posto de vacinação aí, ele é lá no São João del Rei, é isso? Ali próximo, né? Não é isso? Lá no balneário do Sesc? Não é isso? Ali é o seguinte, é uma região extremamente populosa, é muita gente. É muita gente. Por exemplo, o Tijucal. Tijucal é uma cidade. Tinha que ter um ponto lá, né? Tijucal é uma cidade. Não, esse ponto aí não é Tijucal, tão distante. Marcabral. Não é tão distante do Tijucal, né? Fica um pouco distante lá do Pedra 90. Pedra 90 fica. Ok? Mas o seguinte, entre o morador lá do Pedra 90, sair do Pedra 90 para o Tijucal é uma coisa. Agora ele sair lá do Pedra 90 Arena para Pantanal, o centro de eventos do Pantanal, é bem diferente, né? É uma viagem, né? Com certeza. Viagem. E um risco. Olha, E o risco. Né? Vamos colocar aqui a participação. Bom dia, tenho 68 anos, fiz o cadastro na quinta e até hoje não sei que dia vou vacinar. É muita desorganização. Vocês podem me informar quando começa a vacinação desse grupo de 65 a 69 anos? Esses telefones da prefeitura, ninguém atende, é tudo balela. Já começou o agendamento, não é isso, Verônica? Não, quer dizer, já começou, a prefeitura já começou a agendar esse pessoal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar olhando lá no site, no cadastro, e vai aparecer para você o seu agendamento e onde que você vai tomar essa primeira dose. E aí, telefone que não atende não é uma prioridade só de Cuiabá. Por exemplo, ontem, no Jornal do Meio-Dia, você falou sobre telefone que precisa ser atendido, né? Lá de Várzea Grande. Na verdade, Várzea Grande vai lançar um 0800 hoje. Sim, mas precisa que as pessoas atendam, para não acontecer o que acontece aqui em Cuiabá. A pessoa ter dificuldades de se comunicar, de saber quando é que ela vai ser vacinada, não é? Olha, eu fiz o cadastro, o que é que aconteceu? Pois mas todas essas dúvidas ontem, de certa forma, de uma forma assertiva, a Prefeitura, juntamente com a Defensoria Pública, criaram um canal específico para isso. Para a questão de tirar dúvidas de agendamento, fazer o agendamento, o cadastro de agendamento para o idoso, né? E também uma ação boa, e isso foi inclusive matéria
do Cidade Alerta de ontem. Lembrando que quem vai tomar a primeira dose já sai com o agendamento da segunda marcada, Isso, tá? que é ótimo isso. Bom, tem mais participação aqui. Bom dia, Nayara. O pai de um amigo que está internado com Covid, ele falou que nem xarope tem na UPA que ele estava. Tiveram que comprar tudo, ou seja, a família teve que comprar por conta da falta de medicamentos, que a gente começou abrindo o jornal falando disso hoje. Bom dia, Nayara, professor Haroldo, Lúcio. No ano de 2020, quando naquela época mandaram trancar o povo em casa, não seria para reforçar o sistema de saúde? Por gentileza, cadê os bilhões enviados ao nosso estado para poder ser investido na saúde pública? Infelizmente, aqui está faltando órgão de fiscalização. É o Jackson, do bairro Lixeira. Jackson, assunto também para a gente conversar com o governador Mauro Mendes daqui a pouco. Falar dos bilhões aí, não é? O professor Haroldo traz o destaque dele é esse hoje. Não vou invadir sua área. Não vou invadir isso, mas quero fazer. Passamos juntos. Quero fazer um destaque, registro. Quero fazer um registro aqui. Hoje tem lá o julgamento, né, do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre essa CPI que foi instalada no Senado ontem. O Supremo deve confirmar aí essa CPI, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso, que de forma monocrática determinou a instalação da CPI, conversou com os outros ministros antes de tomar a decisão dele. Mas de Brasília, eu quero vir aqui para Mato Grosso, né? Tem aqui no portal Gazeta Digital, essa notícia aqui ela foi postada ontem, né, no final da tarde, às 17 horas, dizendo o seguinte: senadores de Mato Grosso assinam favoráveis à CPI da pandemia, né? E aí a notícia aqui, complementando ela, é o seguinte: a CPI que pretende investigar possíveis irregularidades cometidas pelo governo federal, governadores e prefeitos durante a pandemia da Covid-19. Eu quero fazer só, não é um reparo, né? É detalhar isso aqui. Dizer o seguinte: olha, os senadores de Mato Grosso não assinaram aquela CPI do senador Randolph Rodrigues do Amapá. Não. Eles não assinaram aquela CPI. Que aquela CPI lá, ela foi colheram-se as assinaturas, né, conseguiram lá 34 assinaturas, e entre essas 34 assinaturas não tinha a assinatura ou apoio de nenhum senador de Mato Grosso, nem o Wellington Fagundes, nem Jaime Campos, nem Carlos Fávaro. O que os senadores de Mato Grosso assinaram foi o seguinte: foi a outra CPI proposta pelo senador Eduardo Girão, do Podemos, que, atendendo lá o estímulo, né, a orientação do Palácio do Planalto, queria o seguinte: olha, não é para investigar só o governo federal, tem que investigar governadores e também investigar prefeitos. Não, eu também concordo com isso, né? Só que o Palácio do Planalto teve uma derrota, né? Teve uma derrota porque eles queriam ampliar, né? E aí o presidente do Senado falou: não, investigar os recursos federais que foram para os estados e municípios, sim. Fora isso, o Senado não tem competência para fazer isso. Então, só registrar aqui que os senadores de Mato Grosso não assinaram a primeira CPI. Isso tem que ficar bem claro. Essa CPI do Randolph Rodrigues, eles não assinaram. Assinaram essa por quê? Porque essa daqui, ela interessava ao Palácio do Planalto. Recursos federais aos governadores e prefeitos têm que ser fiscalizados, têm que ser investigados? Lógico que tem. Eu também concordo com isso, mas não foi por isso que eles assinaram essa outra CPI, não. É porque o Palácio do Planalto é onde paga emendas parlamentares, é onde se distribuem os cargos, não é isso? Então, só para deixar clara essa parte aqui. Pois é, inclusive eu até me confundi. E esse é um assunto que eu vou abordar na entrevista com o governador também. Eu até confundi de manhã, porque eu entrevistei o deputado Eduardo Botelho lá no Tribuna, e eu falei como se o senador Carlos Fávaro tivesse assinado a do Randolph. Não, ele assinou a não, outra. sim, mas depois que eu li o blog do Lúcio Soja, Mas nesses três eu casos fiquei bem aí, informada, hein, Lúcio, Lúcio? né, o posicionamento, o argumento que o deputado Fávaro utilizou... Senador. Né, desculpa, o senador Fávaro utilizou. Está ali no GD também né, essa notícia. O argumento que o Jaime utilizou, né, e o argumento que o
que o Wellington Fagundes utilizou são bastante diferentes um do outro. Jogando para a plateia. É o que eu acabei de colocar. Eles não assinaram aquilo ali que era porque eles queriam que estendesse, não. O motivo que eles assinaram é porque esse ponto aí, era o ponto defendido pelo Palácio do Planalto, sim, não é isso? Tanto é que o próprio Wellington Fagundes, ele assina e diz o seguinte: eu assino contrariado, ele vai dizer, né? Contrariado porque eu acho que não é o momento de se ter aí uma CPI como essa. Ela é importante, mas não é o momento. Ou seja, ele segue o mesmo pensamento do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né? Mas os demais acabam de forma, entre aspas, oportunista, né? Por conta de interesse, né? Como bem colocado aí por você, assinando exatamente esta CPI, não a outra. Deixa eu saber o teor da outra, que investigaria só o governo federal. Deixa eu saber os destaques. Mas tem 2 pontos importantes que eu vou ressaltar no meu destaque. Qual que vai ser seu destaque? Eu vou falar exatamente sobre essa CPI da pandemia, né? Em detalhes, né? Por que é que houve uma certa resistência logo no começo por parte do presidente Jair Bolsonaro, né? Por que é que houve essa tentativa de ampliação dessa CPI da pandemia, que é importante também, e se ela vai chegar em algum lugar. E o que é que acontece daqui para frente? E o seu, Lúcio? Meu destaque o título dele é Até que Enfim. Né? Estão cobrando aí, ó, agora é o seguinte, estão cobrando a participação dos poderes para que ajudem com créditos, ou seja, com dinheiro, né? Senhores poderes e senhoras instituições, para ajudar os microempresários. Quem está fazendo aqui essa cobrança é o deputado Eduardo Botelho. Ele disse que vai procurar Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público e perguntar: e aí, vocês vão continuar fazendo cara de paisagem? Como se não estivesse acontecendo nada? Como se as pequenas empresas, os microempresários não estivessem em dificuldade? Ele é o seguinte, ele cobrou também os barões, né? Os tubarões do agronegócio aqui de Mato Grosso. Esse pessoal que ganha não é milhões de dólares, é bilhões de dólares, não é isso? Para ver se eles, né, ligam o desconfiômetro e também passem, né, a ajudar, a colaborar com tantas pessoas que estão enfrentando dificuldades. E a incoerência, certo, né? Quer dizer, daqui a coisa pouco a gente mais fala disso, então. Desconfortável para qualquer cidadão é você ver uma notícia que é muito boa, sem dúvida alguma, é excelente você ver a notícia de que Mato Grosso bateu mais um recorde na produção de alimentos, né? Que beleza! Só que do outro lado, o que você tem de famílias passando fome no estado do Mato Grosso é algo absurdo. Né? O recorde na produção de alimentos é para dar de comer lá na China, não é isso? Exato, porque aqui você tem aí... Não, aqui é o seguinte, eles não precisam distribuir o que eles produzem, não. Distribuir a produção deles. Eles têm só que ajudar, né? Porque é o seguinte, porque eles retiram uma fortuna imensa aqui de Mato Grosso e não vão devolver nada. Não vão ajudar um pouquinho. Como já disseram, eles têm uma montanha de dinheiro para outras coisas, né? Para financiar campanhas eleitorais, né? Para dar dinheiro para time de futebol, mas para ajudar o povo é difícil. Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre isso, pode ser? Isso é importante. Eu encontrei com um executivo de primeira ponta de uma grande multinacional, né, neste final de semana, e ele veio justamente falar assim: professor, você fica falando lá que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo. Eu não vou citar a empresa para não comprometê-lo, né? Mas nós temos muitas ações sociais. Falei, me manda. Divulga. Me manda na segunda-feira, eu vou falar no Notícia de Frente, vou falar, hoje é quarta. Estou cobrando, ele deve estar assistindo. Pode mandar, que a gente fala, não tem problema nenhum. Bom, mais uma mulher passa a compor a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Desta vez é a suplente do vereador Diego Guimarães, Maísa Leão. A repórter Luciana Gavilha tem os detalhes. Com o afastamento do vereador Diego Guimarães por um prazo de 30 dias por problemas de saúde, o parlamentar vai passar por uma cirurgia. Assumiu a cadeira dele a vereadora Maísa Leão.
Desta vez, 3 mulheres na Câmara de Vereadores da capital. Um fato inédito na história, na trajetória do Legislativo Municipal. Maísa Leão recebeu um pouco mais de 1.500 votos e já definiu a sua plataforma de atuação durante esse prazo de 30 dias. Vai trabalhar exclusivamente para a mulher e também questões ligadas à área da saúde. Com certeza, eu pretendo trazer tudo aquilo que eu trabalhei dentro da campanha. Não foi à toa que eu recebi 1.520 votos, que me deu a primeira suplência. E as minhas pautas são em prol da mulher, da representatividade de eu ser a terceira mulher aqui dentro hoje. Então, eu trago pautas que concernem o combate à violência contra a mulher, um olhar também para os pacientes oncológicos. Eu faço parte da APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. E hoje, dentro da pandemia, nós vivemos um caos da saúde e esses pacientes estão vivendo um caos ainda pior porque eles não têm tempo a esperar. A casa também tem pautas relevantes, principalmente no que diz respeito ao fato de que a capital será inserida em um consórcio intermunicipal que agrega outros 13 municípios da região metropolitana, que vão conseguir comprar insumos, medicamentos para agilizar o atendimento em toda a área de saúde nesses municípios, principalmente por conta da pandemia. Vou votar a favor. O que mais precisamos hoje é vacinas. A população quer solução. A Câmara de Vereadores também decidiu prorrogar as inscrições para o concurso da própria casa. Os prazos vão de 24 de abril até o dia 16 de maio. Os salários variam entre R$ 3.700 a R$ 7.900. A casa acabou prorrogando o processo de inscrição porque a procura pela inscrição foi um pouco baixa diante da pandemia. A taxa de R$ 80 e também de R$ 90. O portal da Câmara traz o endereço e todas as orientações virtuais para fazer a inscrição. O processo seletivo tem previsão de acontecer no mês de junho. Certo, então mais uma mulher aí, ela vem com um projeto, né, que eu quero ver o que os colegas vão falar, que é de abrir mão da VI, Lúcio, da verba indenizatória aí. Não é reduzir? Durante... Abrir mão, eu acho que eu li abrir mão, viu? Abrir Vou mão? questionar isso com ela. É abrir um mão que a fundamento. Verônica está me falando durante essa pandemia para ajudar a pandemia. É Reduzir não, reduzir não vai precisar mais. Por quê? Porque é o seguinte, porque uma outra mulher, né, e não é a Maísa Leão, já de novo tomou essa decisão. O nome dessa mulher é Célia Regina Vidotti. Ela é lá da vara especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular e deu 15 dias para a Câmara reduzir a VI dos vereadores para R$ 9.000. Uma redução. É isso? Ou seja, a decisão da juíza é que esta verba indenizatória pode ser de 60% do subsídio, ou seja, do salário que o vereador tem em cada legislatura. E o que eles recebem é muito mais do que eles deveriam receber, né? E olha, tem uma decisão aqui dela, nessa decisão tem algo assim interessantíssimo. Olha aqui, ela esclarece que os gastos a serem ressarcidos, prestou atenção? Ressarcidos, porque aí é o seguinte, aí é verba indenizatória, não é isso? Ressarcido é aquilo que você recebe depois do que você gastou, correto? É essa a interpretação, né? E aí é o seguinte, que os gastos a serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo Tribunal de Contas, ficando vedado o ressarcimento de gastos não autorizados, conforme acórdãos transcritos nesta sentença, devendo estes gastos serem previamente comprovados por meio de relatório e documentos fiscais. Ou seja, eles têm que apresentar a nota fiscal para poder receber, para eles serem indenizados, ressarcidos do que eles gastaram. Ok? Aí a pergunta que não quer calar. O Poder Judiciário vai se limitar a fazer isso com a Câmara Municipal de Cuiabá? E os outros? Não vai mexer? Espera aí. Então é o seguinte,
Aí lá na Assembleia, os 65, 70 mil de verba indenizatória, não tem que prestar conta, não tem que fazer relatório, não tem que apresentar nota fiscal. Lúcio, eu quero saber por que é que a Justiça só mexe com a Câmara de Cuiabá. Está errado em mexer? Não, está corretíssimo. Corretíssimo até porque é o seguinte, a Câmara Municipal, também conhecida como Casa dos Horrores, não é? Ela tem que ser enquadrada. Agora, e os outros? Pois é, mas quem está, é isso que eu quero dizer, quem está enquadrando, entendeu? O próprio Poder Judiciário também recebe IVI. Qual o sentido disso? Se boa parte das pessoas que estão no Judiciário, no Ministério Público, estão em teletrabalho. Eles dizem que não recebem. Não, você me diz. Eles falam que não recebem. Não, dizem que não recebem. Com esse nome. Quer dizer, boa parte... Qual o sentido de ver isso? Boa parte das pessoas estão em teletrabalho. Isso a gente vem falando aqui já há um tempo. Não tem sentido algum. Quer dizer, não é só cobrar da Câmara e Vereador de Cuiabá. Eles recebem só aquela remuneração lá que, por exemplo, eles têm muita dificuldade com ela, né? Para gastar, né? Porque eles já tem meses aí que eles recebem 170, 180, 250, 290 mil reais, mas eles falam, não, isso daí são direitos garantidos, férias disso, como que é? É remuneração daquilo, né? Gente, os penduricalhos, não é isso? Tem muita participação, mas a gente precisa ir para um breve intervalo. O pessoal está aqui perguntando muito para a gente perguntar para o governador Lúcio e Haroldo sobre a alíquota da Previdência dos Aposentados Pensionistas, sobre essa antecipação do 13º salário. Tudo isso a gente vai perguntar. Daqui a pouquinho, então, tem entrevista com o governador Mauro Mendes. Não saia daí, a gente já volta.